E aí, retornando, voltando para continuar o estudo das regras oficiais de basquetebol, regra por regra, com a voz um pouquinho não muito boa, por causa de uma gripe. Mas vamos que vamos lá, continuando. Vamos continuar da regra 4, regulamentos de jogo. Artigo 8º, tempo de jogo, placar empatado e tempos extras, prorrogação. O jogo possui 4 quartos de 10 minutos cada. É simples, é só imaginar um jogo de 40 minutos, divide em 4 partes, cada quarto contém 10 minutos de jogo. Haverá um intervalo de jogo de 20 minutos antes do horário marcado para início da partida. Entre o primeiro e o segundo quartos e entre o terceiro e o quarto quartos, haverá um intervalo de 2 minutos. Antes de cada prorrogação, também haverá esse intervalo de 2 minutos. Mas, no meio da partida, entre o segundo e o terceiro quarto, imagine que ocorreram 20 minutos de jogo, aí haverá uma pausa de 15 minutos. E quando começa o intervalo de jogo? 20 minutos antes de começar a partida e quando termina o quarto. E quando termina o intervalo? Quando a bola sai da mão do árbitro no início do jogo, naquela bola ao alto. E também no início dos quartos. O jogo não empata, basquete não tem empate. Se isso acontecer, ao final do tempo normal, haverá uma prorrogação de 5 minutos. Esses tempos são importantes, tem que saber direitinho. E haverá tantas prorrogações quanto forem necessárias, até que alguém vença a partida. Em competições de séries de partidas de ida e volta, se estiver empatado em pontos ao final da partida, também haverá prorrogação. Se ocorrer falta no momento do final da partida ou prorrogação, os lances livres serão cobrados da mesma maneira. Se for preciso tempo extra como resultado desse lance livre, então essas faltas cometidas após o final do quarto ou da prorrogação são considerados como feitos no intervalo de jogo e os lances livres serão administrados antes do início do tempo extra. Artigo 9º, início e final de um quarto, tempo extra, prorrogação ou do jogo. O jogo começa quando a bola sai da mão do árbitro no lançamento de bola ao alto. Os demais quartos e a prorrogação começam quando a bola estiver disponível para o jogador que vai realizar a reposição lateral. Se um time não tiver 5 jogadores disponíveis em quadra, o jogo não começa. A equipe da casa, a equipe local, tem a cesta e o banco de equipes do lado esquerdo da mesa de controle. Mas, se as equipes concordarem, elas podem mudar de banco. Antes do primeiro e terceiro quartos, as equipes podem aquecer na metade da quadra do adversário. Depois do intervalo, as equipes mudam de lado. Intervalo, lembra, ao final do segundo quarto e antes de começar o terceiro quarto, transcorridos 20 minutos de jogo. Em todas as prorrogações, as equipes continuam atacando para o lado da cesta onde terminaram o último quarto. O jogo, o quarto ou a prorrogação terminam quando o sinal do cronômetro soar para o final. Quando houver luz na tabela, esta tem precedência sobre o cronômetro de jogo. Algumas tabelas são equipadas com luzes em volta dela. E essa luz acende quando termina o tempo de jogo e também quando termina os 24 segundos de posse. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Artigo 10. Status da bola. A bola pode estar viva ou morta. A bola está viva quando sai da mão do árbitro no início do jogo, durante o lance livre, quando a bola está à disposição do jogador que realizará o arremesso, durante o lateral, quando a bola está à disposição do jogador que realizará o arremesso, e a bola está morta quando depois do arremesso ou lance livre convertido, quando o árbitro apitar enquanto a bola está viva, durante o lance livre, quando está claro que a bola não vai entrar na cesta, e ainda há outro lance livre ou outra penalidade, lance livre ou mesmo reposição. Quando houver o sinal para o fim do quarto ou da prorrogação, quando acabar os 24 segundos de posse do time, quando a bola está no ar em um arremesso para a cesta e é tocado por um jogador de qualquer equipe após o apito do árbitro, o sinal do fim do quarto ou da prorrogação e o sinal do relógio de 24 segundos. Então, para entender bem isso aqui, quando a bola está no ar, depois de um arremesso para a cesta, e ela é tocada por um jogador de qualquer equipe. E também, essa bola, quando era arremessada, e soa o fim do jogo, o fim do quarto, o fim da prorrogação e o sinal e o relógio de 24 segundos. Esses são os momentos em que a bola está morta. A bola não está morta e a cesta vale quando a bola está no ar em um arremesso para a cesta e o apito do árbitro, o sinal do final do quarto ou da prorrogação e o sinal de relógio de 24 segundos soar. A bola está no ar para um lance livre e o árbitro soa o apito por alguma infração, exceto a do arremessador. Um jogador inicia o ato de arremesso para a cesta e sofre a falta e, mesmo assim, consegue acertar. Nesse caso, os pontos são válidos. Isso não se aplica quando o arremesso é feito após o apito do árbitro e quando o sinal do final do quarto ou dos 24 segundos é emitido durante o arremesso.
Artigo 11. Localização de um jogador e um oficial. A parte do piso onde o jogador está tocando é a sua localização na quadra. Enquanto ele estiver no ar, mantém o mesmo status que possuía quando tocou o piso pela última vez. Isso também vale para todas as linhas da quadra. A localização de um oficial também é definida dessa maneira, e quando a bola toca nele, é o mesmo que tocar o piso que esse oficial se encontra. Artigo 12. Bola ao alto e posse alternada. Antes de tudo, definição de bola ao alto. A bola ao alto é realizada pelo árbitro no círculo central entre dois jogadores adversários no início do primeiro quarto, ou seja, no início do jogo. A bola presa ocorre quando dois adversários estão com uma ou ambas as mãos na bola e nenhum deles conseguiria sua posse sem força desnecessária. Procedimento de bola ao alto. Cada jogador deve estar na sua metade da quadra, com os dois pés dentro do círculo central e um deles próximo à linha lateral. Companheiros de equipe não podem ocupar posições próximas ao redor do círculo, se um oponente desejar ocupar uma dessas posições. Organizados os posicionamentos, o árbitro vai lançar a bola verticalmente a uma altura maior do que aquela que os atletas alcançariam saltando. Então tem que jogar bem alto. Após atingir o ponto mais alto, um dos jogadores deve tapear a bola. Nenhum dos saltadores pode deixar sua posição até que a bola tenha sido legalmente tapeada. Não pode segurar a bola e nem tapear duas vezes seguidas sem que ela tenha tocado outro jogador ou tocado o piso. Se nenhum dos saltadores tocar a bola, o procedimento de bola ao alto deve ser repetido. Antes de a bola ter sido tapeada, só os saltadores podem estar no círculo central. Qualquer desrespeito a essas regras é considerado violação. Ok? Situações de bola ao alto. Quando ocorre a situação de bola ao alto? Em caso de bola presa, quando a bola sai e os oficiais não têm certeza para qual time é a posse, em uma violação dupla de lance livre durante o último lance livre não convertido, uma bola viva fica presa entre o aro e a tabela, mas entre lances livres e após o último lance livre, seguido de uma reposição da linha central, isso não ocorre. A bola torna-se morta quando ninguém tinha posse e nem controle sobre ela, no início de todos os quartos e prorrogações, menos no início do primeiro quarto. Vamos lá, definição de posse alternada. Posse alternada é a maneira de tornar a bola viva através de uma reposição sem a necessidade da bola ao alto. Reposição de posse alternada. Começa quando a bola está disponível para o jogador realizar a posse e termina quando algum jogador na quadra toca a bola, quem está realizando a reposição comete uma violação e quando a bola ficar presa entre o aro e a cesta durante a reposição. Procedimento de posse alternada. Em todas as situações de bola ao alto, as equipes deverão alternar a posse da bola para uma reposição no local mais próximo onde a situação de bola ao alto ocorreu. A equipe que não obteve o controle da bola após o bola ao alto tem o direito à primeira posse alternada. Quando for começar um quarto ou a prorrogação, a equipe que tem a posse alternada começará a partir da linha estendida do centro da quadra, no lado oposto à mesa de controle, a não ser que haja outra penalidade com lance livre e posse de bola a ser administrada. Uma seta indicará qual a equipe que possui direito da posse alternada. Ela apontará para a seta do adversário. Essa seta é imediatamente invertida quando a reposição de posse alternada for finalizada. A equipe que tem o direito a essa posse alternada não perde esse direito quando há uma falta antes do início do quarto ou da prorrogação ou quando há falta durante a reposição da posse alternada. Artigo 13. Como a bola é jogada. Definição. Durante a partida, a bola só pode ser jogada com a mão ou com as mãos e ela pode ser passada, lançada, tapeada, rolada ou driblada em qualquer direção. Regra: o jogador não pode correr com a bola. Ele também não pode chutar ou bloquear a bola com a perna deliberadamente. E também não pode golpear a bola com o punho. Se a bola tocar acidentalmente em qualquer parte da perna, isso não é considerado violação. Importante, hein? Sem querer, não para. A infração a esta regra é uma violação. Artigo 14. Controle da bola. Definição. O controle da bola começa quando o jogador segura uma bola viva, dribla ou quando esta bola viva está à sua disposição. E esse controle da bola da equipe continua quando um jogador da equipe está com o controle de uma bola viva ou quando essa bola está sendo passada de um companheiro ao outro. Esta posse de bola termina quando um adversário obtém a posse da bola, quando a bola torna-se morta, a bola deixa a mão do jogador em um arremesso de quadra ou em um lance livre. Simples, não tem mistério esse controle da bola, né? Artigo 15. Jogador em ato de arremesso. Definição. Um arremesso para a cesta de quadra ou lance livre é o ato de lançar a bola para a cesta dos adversários. Um tapa é quando a bola é direcionada para a cesta do adversário.
Uma enterrada é quando a bola é forçada para baixo na cesta dos adversários com uma ou ambas as mãos. Tapa e enterrada também são considerados arremessos. O ato de arremesso. Quando começa esse ato de arremesso? Começa antes de um jogador soltar a bola em um movimento de arremesso. O árbitro é quem julga o início desse ato. E o arremesso termina quando o jogador solta a bola. Ou, no caso de um arremesso com jump, quando os seus dois pés retornam ao piso. No caso de uma falta cometida por segurar o braço do arremessador, para o ato do arremesso terminar, a bola não precisa ter deixado a mão do jogador arremessador. Não há relação entre o número legal de passos e o arremesso. Um movimento contínuo no ato de arremesso pode incluir movimentos dos braços e do corpo, quando o jogador está em ato de arremesso e depois sofre uma falta e passa a bola. Já não se considera mais como estando em ato de arremesso. Artigo 16. Cesta. Quando é feita e qual é o seu valor? Definição. Uma cesta é feita quando uma bola viva atravessa completamente a cesta pela parte de cima. Que negócio de jogar por baixo assim não vale não, tá? A bola é considerada dentro da cesta quando uma parte mínima da bola está dentro da cesta e abaixo do nível do aro. Regra. A cesta vale as seguintes pontuações. Cada lance livre vale 1 ponto. Dentro da área de 2 pontos, a cesta vale 2 pontos. E dentro da área de 3 pontos, a cesta vale 3 pontos. Após o último lance livre, se a bola tocou no aro e não entrou, e, logo em seguida, ela é legalmente tocada para dentro da cesta, essa valerá 2 pontos. Se o jogador acidentalmente acertar a sua própria cesta, os pontos valem e é marcado para o capitão adversário que está em quadra. Mas, se a cesta for marcada contra a própria cesta de maneira proposital, isso é considerado violação e a cesta não valerá. Se a bola entrar na cesta passando de baixo para cima, isso é considerado violação. Só. Para que o jogador possa receber uma bola e realizar um lance em uma reposição ou após um lance livre, o relógio de jogo ou de 24 segundos precisam anotar pelo menos 3 décimos de segundos ou mais. Se for menos que isso, as únicas tentativas de cesta serão através do tapa na bola ou diretamente enterrando. Artigo 17. Reposição. Definição. Reposição é quando a bola é colocada na quadra de jogo enquanto o jogador está do lado de fora para fazer isso. Procedimento. O oficial deve entregar a bola para o jogador fazer a reposição, mas este oficial também pode entregar essa bola lançando ou dando um passe picado ao jogador. Mas isso só pode ser feito se o árbitro não estiver a mais de 4 metros do jogador que fará a reposição ou quando o jogador já está na posição correta. A reposição deve ser feita o mais próximo possível do local da infração, exceto diretamente atrás da tabela. Para começar os quartos, exceto o primeiro, e as prorrogações, a reposição é feita na extensão da linha central, oposto à mesa de controle. Quem for fazer a reposição precisa estar com um pé em cada lado dessa linha de extensão e pode passar a bola para qualquer lado da quadra. Quando faltar 2 minutos ou menos no último quarto ou no tempo extra, prorrogação, se o pedido de tempo debitado for feito pela equipe em posse da bola, quando o jogo for reiniciado, o técnico pode escolher se o jogo começa na sua quadra de defesa, no meio ou na quadra de ataque. Então tem que pensar bem. Se a equipe estiver com a posse da bola, estiver marcando 2 minutos ou menos, e essa equipe com a posse da bola pede um tempo, quando retornar, o técnico escolhe onde o jogo recomeçará, ok? Mas é só a equipe que tem a posse da bola. Depois de falta disciplinar ou falta técnica, a bola deve ser reposta em jogo o mais perto possível do local da infração. Agora, quando a falta é antidesportiva ou desqualificante, a reposição deve ser feita na linha de reposição na quadra de ataque da equipe. Sempre que a bola entrar na cesta, seja na cesta de campo ou lance livre, mas ela não valer, a reposição se dará no prolongamento da linha de lance livre. Depois de uma cesta de campo ou da conversão do último lance livre, a reposição se dará atrás da linha de fundo da quadra. Funciona assim também na reposição de bola após um tempo debitado e também após qualquer interrupção depois de uma cesta convertida. A contagem dos 5 segundos para a reposição começa quando a bola está à disposição do jogador que irá fazê-lo. Então vamos para a regra. O jogador que fará a reposição não pode demorar mais de 5 segundos para repor, pisar na quadra de jogo quando estiver fazendo essa reposição, pingar a bola fora da quadra após ela ter sido lançada para a reposição, fazer a reposição da bola e logo em seguida tocar nela antes de algum outro jogador tocar nessa bola. O famoso cobrar para ele mesmo, né? Não pode. Jogar para a cesta diretamente da reposição, não vale. Não pode se mover para os lados a uma distância maior que 1 metro. E para trás da linha limítrofe é permitido se mover.
Durante a reposição, os jogadores não poderão estar em cima da linha limítrofe antes de a bola ter sido lançada e também não pode ficar a menos de 1 metro de quem está fazendo a reposição, desde que haja menos de 2 metros de espaço atrás da linha limítrofe sem algum obstáculo. Então quem vai fazer a reposição, se entre a linha e o primeiro obstáculo houver menos de 2 metros, quem está na quadra, o adversário, para tentar impedir ou atrapalhar essa reposição, não pode ficar menos de 1 metro. Quando estiver faltando 2 minutos ou menos para o final do jogo ou do tempo extra, se o jogador de defesa ficar em cima, ficar lá atrapalhando, perturbando, quem vai repor ou a menos de 1 metro, desde que haja menos de 2 metros de espaço atrás da linha limítrofe, sem algum obstáculo, ele comete violação, resultando em falta técnica. Logo mais nós veremos os sinais dos árbitros, tá? A infração a essa regra é uma violação. Penalidade é concessão da posse de bola para o adversário. Então, se nessa reposição houver aí uma penalidade, é concedida a bola para o adversário fazer a reposição, ok? Artigo 18, tempo debitado. Definição. Um tempo debitado é uma interrupção do jogo solicitado pelo técnico ou pelo primeiro assistente técnico. Então o tempo é solicitado somente por esses dois. Não tem solicitação de tempo pelo capitão, técnico ou primeiro assistente técnico. Regra, o tempo debitado dura 1 minuto. É igual aquele intervalo entre os rounds do boxe, né? 1 minutinho. Existem algumas oportunidades para o pedido de tempo. São elas. Primeiro, para ambas as equipes. Com a bola morta, o cronômetro parado e após o fim da comunicação do oficial com a mesa de controle. Após o último lance livre convertido, também é permitido para ambas as equipes pedir tempo. Para a equipe que não pontuou, quando uma cesta de campo é convertida. Então, seu time levou 1 ponto, levou uma cesta, você pode pedir tempo. Essa oportunidade termina quando a bola está disponível para o jogador fazer a reposição ou para realizar o primeiro lance livre. Cada equipe tem direito a 2 tempos debitados na primeira metade de jogo e 3 tempos debitados na segunda metade. Primeira metade, os 2 primeiros quartos, ou seja, totalizando 20 minutos de jogo. Segunda metade, terceiro e quarto quartos, totalizando também 20 minutos. Esse pedido na segunda metade, que são 3, ele não pode exceder 2 tempos quando o cronômetro mostra 2 minutos ou menos para o fim do jogo. Na prorrogação, cada time tem direito a 1 tempo. Os tempos não pedidos não são cumulativos. Você passou ali um tempo todo sem pedir tempo, o que era direito ali, ficou ali. O tempo é registrado para o primeiro técnico que solicitou. Então, para entender direitinho. Primeira metade, 2 tempos. Pode ser 1 no primeiro quarto, 1 no segundo quarto, 2 no primeiro quarto, 2 no segundo quarto, enfim, como o técnico decidir. Na segunda metade, são 3 tempos. Entretanto, se faltar 2 minutos ou menos para o fim da partida, só pode ser 2. Se ele esqueceu antes de pedir um tempo, ou se mesmo não quis, não importa, vai ser no máximo 2. Prorrogação, 1 tempo debitado. Ok? Procedimento. Somente o técnico ou o primeiro assistente técnico podem solicitar o tempo. Viu o que eu falei? O capitão não pode, só técnico ou primeiro assistente técnico. Ele deve fazer isso de maneira clara para a mesa de controle e fazendo o sinal característico. Não é com a mão toda. Com a mão toda é falta técnica que o árbitro faz. Depois nós vamos ver esse jeitinho. Tempo é o dedo indicador. O tempo solicitado pode ser cancelado somente antes de o sinal soar. O tempo debitado começa quando o árbitro apita e faz o sinal e termina quando o árbitro apita e solicita o retorno às equipes. É o apontador que soa o sinal de tempo e avisa aos árbitros. Durante o tempo, intervalo ou antes do início do segundo, último quarto ou prorrogação, qualquer um que esteja autorizado a sentar no banco de reservas pode entrar na quadra, desde que fique próximo à área do banco da equipe. Durante o primeiro lance livre ou lance livre único, o tempo debitado será concedido se o lance for convertido, ou se ele não for convertido, mas tem uma reposição logo na sequência. Se entre lances livres houver uma outra penalidade, o tempo será concedido antes de a nova penalidade ser administrada. No caso de séries consecutivas de lances livres ou posse de bola, resultantes de mais de uma penalidade de falta, cada série será tratada separadamente. Ok? Artigo 19. Substituição. Definição. Uma substituição é uma interrupção do jogo solicitada pelo substituto para se tornar um jogador. Tá vendo a diferença? Aqui é o substituto quem solicita à mesa de controle a substituição. Regra. Para substituir, é preciso ter oportunidade de substituição. São elas: para ambas as equipes, com a bola morta, cronômetro parado e após o fim da comunicação oficial com a mesa de controle. Após o último lance livre, também é possível fazer a substituição. Parece igual, né, o caso do tempo debitado.
para a equipe que sofreu a cesta, quando uma cesta é feita faltando 2 minutos ou menos para acabar o jogo ou a prorrogação. A oportunidade de substituição termina quando a bola está disponível para o jogador realizar a reposição ou o primeiro lance livre. Uma mudança não pode ocorrer com a bola viva, a não ser que o time fique com menos de 5 jogadores ou o jogador que tem direito a lances livres como resultado da correção de um erro esteja no banco de reservas. A equipe que pontuou não pode substituir quando o cronômetro estiver parado ou faltando 2 minutos ou menos para o fim da partida ou da prorrogação, a menos que o árbitro tenha interrompido a partida. Procedimento: como acontece a substituição? É o próprio substituto quem vai à mesa de controle e solicita a substituição, faz o gesto com a mão ou senta na cadeira de substituição. A substituição só pode ser cancelada antes de o apontador soar o sinal. O substituto deve esperar fora da quadra e só entra após o árbitro apitar e permitir a sua entrada. Quem vai sair pode ir direto para o seu banco, sem a necessidade de se apresentar à mesa de controle. A substituição deve acontecer de maneira rápida e, se o árbitro julgar que estão atrasando a substituição, um tempo delimitado será registrado contra a equipe infratora. Mas se a equipe não tiver mais tempos, será marcada uma falta técnica em nome do técnico, registrada como B. Se o arremessador de lance livre precisar sair por lesão, ter cometido 5 faltas ou desqualificação, o seu substituto é quem vai realizar os lances livres. Durante os lances livres pode ter substituição se o último lance livre for convertido, se não for convertido e for seguido de reposição, ou quando houver penalidade entre os lances. Nesse caso, a substituição acontece antes de a penalidade ser administrada. Artigo 20. Jogo perdido por desistência. Antes de continuar, dá uma pausa, ó. Aqui, ó. Tempo debitado. Dá uma pausa, tomar uma água, alongar um pouquinho, daqui a pouco voltamos, beleza? Até mais!